Fala pessoal, boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje a gente tem um cenário incrivelmente dinâmico para destrinchar sobre a reconfiguração do tabuleiro geopolítico e econômico global. Bora mergulhar nisso porque a quantidade de movimentações recentes pelo mundo é simplesmente fascinante e a gente precisa entender como cada uma dessas peças se encaixa. E olha, para dar conta desse volume gigantesco de atualizações de um jeito bem sistemático, a nossa pauta de hoje está dividida em 5 partes. A gente começa pelo encontro do Lula com o Trump, passa pela diplomacia e a posição do Brasil, depois aborda as tensões e conflitos globais, entra na parte de economia e meio ambiente e fecha olhando para as migrações aqui no Brasil. Ponto 1. Encontro Lula e Trump, o encontro de supetão na Casa Branca. O grande lance aqui é que essa reunião bilateral aconteceu meio que de repente, pulando toda aquela fase tradicional de conversas intensas e prévias entre as equipes técnicas, sabe? E quando a gente analisa isso, a divergência de prioridades logo de cara fica muito clara. De um lado, os Estados Unidos estavam focadíssimos em garantir o acesso a terras raras e minerais críticos brasileiros. Do outro lado, a agenda do Brasil priorizava o fim das tarifas comerciais e a defesa do multilateralismo. E um detalhe importante: para manter o clima de boa vizinhança, aqueles temas mais tensos, tipo questões envolvendo organizações terroristas, ficaram de fora da conversa de propósito. No fim das contas, foi um encontro bem afável. O Lula navegou super bem pela situação, evitando aquela tradicional e muitas vezes arriscada entrevista coletiva conjunta. O Brasil conseguiu arrancar um prazo de 30 dias para as equipes técnicas tentarem resolver o impasse das tarifas de exportação. E durante a conversa, o Lula usou bem o estilo dele. Falou sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, incluindo Brasil, Índia e Japão, e até quebrou o gelo fazendo piadas sobre vistos para a Copa do Mundo. Além de relembrar uma foto dos anos 80 do Trump, lá em Atlantic City com o Vicente Mateus, o então presidente do Corinthians. Para a gente entender bem o tom de toda essa aproximação, saca só essa aspa direta do presidente Lula. Conversar é muito mais barato, mais eficaz, não tem vítima, não tem destruição de casa, não tem morte de criança. Essa frase captura com perfeição a estratégia geopolítica de autonomia do Brasil nesse momento, que é colocar o diálogo pragmático muito acima de qualquer conflito direto. Partindo para o nosso ponto 2, diplomacia e posição no Brasil e os movimentos no xadrez global. Vamos dar uma olhada em como essa estratégia está sendo aplicada na prática no palco mundial. É super interessante notar a diversidade das ações diplomáticas recentes. O Brasil lançou oficialmente a sua candidatura para um 6º mandato no Conselho de Direitos Humanos da ONU, para o período de 2027 a 2029, destacando pesado a inclusão e o combate à fome. No campo cultural, celebrou o centenário do genial geógrafo Milton Santos, o que reforça a visão brasileira sobre as desigualdades globais. E no movimento pragmático que foi comunicado direto ao Xi Jinping, o Brasil isentou os turistas chineses da exigência de visto até dezembro de 2026 para dar aquele empurrão no turismo. Em relação ao Oriente Médio, o Brasil também tem assumido posições multilaterais bem firmes. O país assinou uma nota conjunta com a Espanha condenando o que eles classificaram como sequestro de 2 de seus cidadãos em águas internacionais por parte de Israel, exigindo logo acesso consular e responsabilização. Além disso, emitiu uma declaração conjunta com Turquia, África do Sul e Espanha, condenando o ataque à flotilha global Sumut. No xadrez dos blocos comerciais, as peças também estão se movendo rápido. A 9ª rodada de negociações do Mercosul com o Canadá avançou e fechou 3 capítulos super importantes. E muita atenção a esse marco aqui. O Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia entrou em vigor no dia 1º de maio de 2026. Isso reduz tarifas de forma imediata para um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Vale lembrar, claro, que o acordo mais amplo de parceria ainda precisa da aprovação dos parlamentos de todos os países membros para rolar de vez. Agora a gente entra no ponto 3, tensão e conflitos globais numa arena internacional fragmentada. Prepara aí, porque a gente vai passar por uma sequência rápida sobre como essas tensões e políticas de linha dura estão escalando o mundo afora. A gente está observando agora uma fricção enorme entre aliados ocidentais tradicionais. Os Estados Unidos anunciaram a retirada de 5.000 soldados da Alemanha ao longo de 12 meses, voltando aos níveis de antes de 2022, e isso foi explicitamente como uma punição a declarações alemãs. Na economia, a coisa também azedou, com os americanos subindo brutalmente as tarifas sobre carros e caminhões da União Europeia, saltando de 15% para 25%. Em paralelo, a União Europeia confirmou que aquela lei anti-desmatamento super rigorosa deles, que proíbe vender produtos de áreas desmatadas, vai começar a valer na prática em dezembro de 2026.
E olhando para outros focos de crise, a dinâmica de radicalização não para. Na Rússia, o Vladimir Putin declarou um cessar-fogo unilateral de 2 dias, 8 e 9 de maio, para o dia da vitória, mas já deixou o aviso de que qualquer tentativa de interrupção ucraniana vai sofrer retaliação em grande escala. Lá na Ásia, a Coreia do Norte deu uma guinada pesada. O Kim Jong-un não só tirou a ideia de reunificação da Constituição, passando a definir o país apenas pelas fronteiras geográficas, como reafirmou a saída do Tratado de Não Proliferação Nuclear, cravando legalmente o vizinho do Sul como inimigo principal. No meio desse barril de pólvora, a China está tentando assumir o papel de grande mediadora neutra. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, se encontrou com o ministro iraniano em Pequim e logo depois pediu abertamente um cessar-fogo completo entre Estados Unidos e Irã. O interesse principal chinês aqui é bem pragmático: manter a estabilidade do comércio global, exigindo a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, que é vital para a economia do planeta. Isso nos leva para o nosso ponto 4. Economia e meio ambiente, sustentabilidade e resiliência. Porque, afinal, todo esse ruído diplomático e bélico bate na mesma hora nos mercados internos e na pauta climática. Para vocês terem uma ideia, 5.531.000. Esse é o número recorde de barris de óleo e gás que o Brasil produziu por dia em março. Por que isso importa tanto? É um esforço gigantesco e deliberado do governo e da Petrobras para blindar o mercado interno. Usando isenções e subsídios, a ideia é segurar o tranco da escalada de preços dos combustíveis causada exatamente pela guerra entre e Irã no Oriente Médio. E tem outro número colossal na mesa: 6,1 bilhões de dólares. Esse foi o volume de dinheiro que a China injetou no Brasil em 2025. Isso simplesmente coloca o Brasil na liderança global, capturando quase 11% de todo o investimento chinês no exterior. Essa grana está indo massivamente para áreas como energia, mineração e mobilidade elétrica, provando que a diplomacia de multialinhamento do Brasil tem sido extremamente eficaz para atrair capital de potências diferentes. Enquanto isso, rolou a primeira conferência internacional sobre transição para longe dos combustíveis fósseis lá em Santa Marta, na Colômbia. O diferencial mais bacana dessa iniciativa é que ela opera totalmente por fora do modelo tradicional da ONU. É uma coalizão de países, produtores e consumidores que decidiu acelerar a criação de rotas nacionais e de arquitetura financeira internacional por conta própria, sem ter que ficar esperando aqueles consensos globais lentos. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: migrações no Brasil, o perfil em transformação. Trazendo a nossa lente de volta para o cenário doméstico, a gente foi olhar os dados do OBMigra, o Observatório das Migrações Internacionais. Como será que tudo isso afeta a nossa demografia local? O Brasil já abriga hoje pouco mais de 2 milhões de migrantes e refugiados. É uma marca demográfica imensa, composta principalmente por cidadãos da Venezuela, do Haiti, de Cuba e de Angola, todos buscando novos recomeços. E quando a gente mergulha nos detalhes dessa população, o relatório mostra umas mudanças notáveis. A gente observa, por exemplo, um crescimento muito expressivo na imigração cubana. E o perfil de quem vem da Venezuela também mudou bastante, agora composto muito mais por mulheres e crianças. Os dados também mostram um nível de integração super alto, com uma expansão da participação desses imigrantes no nosso mercado de trabalho formal e um crescimento fortíssimo nas matrículas de crianças migrantes no ensino fundamental. É uma galera que está ativamente se inserindo na nossa economia e no nosso tecido social. Bom, depois de processar todo esse panorama estruturado, fica uma reflexão final super importante para a gente. Como essa atual postura diplomática do Brasil, baseada em autonomia e diálogo, vai moldar o futuro econômico global do país num mundo tão fragmentado? Quero muito saber o que vocês acham, então deixem as suas respostas e perspectivas nos comentários aqui embaixo, porque é sempre enriquecedor ler a visão de quem nos acompanha. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição desse vídeo. Não esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as nossas próximas análises diretas ao ponto. Um grande abraço e até a próxima!